sou Rubens Vaz Iannelli, filho do Arcângelo Iannelli e da Dirce Iannelli. Eu considero assim que eu nasci e cresci no meio das tintas, né? E sempre foi muito intensa a vida artística do Iannelli, do papai. Sempre teve muitos amigos, muitos colegas. Naquela época eles tinham muito hábito de se encontrarem à noite. E a vida cotidiana do ateliê era uma vida, vamos dizer assim, o papai ele tinha um jeito bastante interessante de escolher os estudos que ele ia fazer, escolher para fazer uma obra. Então ele fazia, digamos, 10 estudos. E ele chamava diferentes pessoas para dar a opinião. Então falava, punha tudo no chão e falava qual você prefere. Escolhe os 3 melhores. E ele ia fazendo essa enquete com diferentes pessoas. Então é muito interessante porque ele sempre foi muito aberto assim a ouvir a opinião dos outros e ele sempre foi muito sincero em dar opinião para os outros do trabalho dos outros. Aquele ateliê ali, principalmente do Paraíso, que foi um ateliê bem espaçoso, grande, de grande movimento, ele recebeu inúmeros artistas novos que estavam começando, artistas que passavam tardes olhando o Iannelli pintar e viam como ele preparava a tinta, viam como ele preparava a tela, via como que era a técnica da têmpera, que existem várias fórmulas, tem a fórmula do Volpe, a fórmula do Fiamming, a fórmula desse e daquele. Então todos participavam bastante disso e ele era um homem que não guardava o conhecimento para si, ele difundia o conhecimento. E ele tem uma característica interessante que é um pintor, mas também um pesquisador. Um homem assim que ele pesquisava a tinta, a marca da tinta, fazia testes de incidência de luz, de incidência de sol, alteração dos pigmentos com o tempo. E quando ele fez a sua incursão no trabalho tridimensional, que foi em 1974, 75, com um mural que ele fez aqui em São Paulo, um mural grande de pedra, granito, vários materiais. Ele passou mais de um ano pesquisando material por material. Era muito criterioso nesse sentido, muito criterioso e um conhecedor profundo das técnicas, sobretudo da pintura. Eu sou a Kátia Iannelli, filha do Iannelli. Eu posei muito tempo para ele, quando eu era pequena, dos 7 aos 10 anos. Eu tinha paciência e gostava, então tem vários retratos, interiores de ateliê. E essa era não era uma rotina, quando ele me chamava para posar, eu ficava. E que é difícil, né? Uma criança de 7, 8 anos ficar lá sentada horas ou de pé, mas eu achava uma delícia. Enfim, mais tarde eu continuei trabalhando com ele no ateliê, era assistente dele e por mais ou menos um tempo de 30, 35 anos, sempre lá dentro, eu ajudava a conservação, a organização dos pastéis e trabalhava com ele ao lado dele na pintura também como assistente direto. Todas as exposições, principalmente as retrospectivas, colaborei do lado dele. Quer dizer, minha rotina no ateliê foi uma constante. Além de trabalhar todos os dias no ateliê, participei da montagem de todas as exposições, principalmente as retrospectivas. Há 45 anos atrás teve a primeira aqui no MAM, depois teve a retrospectiva dos 50 anos dele no MASP, e a retrospectiva, a última, que foi com ele presente na Pinacoteca, em 2003. Essa retrospectiva, que eu digo para você que vem já agora atualizada, né, com a trajetória do artista concluída, sem a presença do artista, então ela tem uma conotação muito diferente. Várias diferenças que são marcantes nessa montagem. Uma delas é que, pela primeira vez, as esculturas em mármore estão presentes junto com a pintura. Então, elas dialogam com a pintura e cria um ambiente assim que dá para você ver
na pintura, o que ele trouxe da pintura para a escultura. A outra diferença é uma diferença sensível, que as paredes estão com cor. E o Iannelli, a vida toda, só trabalhou com cinza clarinho, branco, no máximo um bege clarinho, e nunca jogou com as cores. A outra, claro, é sair da ordem cronológica da pintura, que ele era muito certinho nessa cronologia, né? De vir do figurativo até chegar na última fase. E aqui a Denise inverte essa ordem, e eu acho que ela traz uma visão nova, uma leitura nova, e traz a arte do Iannelli para a contemporaneidade desse momento da arte. Gostaria que ele pudesse ter tido essa oportunidade de ver. A relação com o Mann sempre foi muito estreita. Logo que o Mann saiu da Bienal para montar a sede aqui, ele precisou da ajuda dos artistas, então foi organizado um leilão pró-Mann, e ele participou ativamente desde esse primeiro leilão e daí afora, né? Ele participou de todos os panoramas, foi detentor do prêmio de panorama, primeiro prêmio de pintura. Ele fez parte do Conselho do Mann, ele tinha assim, uma relação estreita e de muito carinho pelo Mann. É engraçado que outro dia eu estava até lembrando que, assim, eu saí de casa muito cedo, com 17 para 18, mas quando eu me lembro ainda, chegava assim depois do almoço, ele começava a se arrumar e falava: onde você vai, Iannelli? Vou para o Mann. Era toda hora ele ia para o Mann. Entende? E ele era naquela época, assim, na década de 70, que ele foi muito presente ali. Naquela época ele era, assim, amicíssimo do Paulo Mendes de Almeida. Eles praticamente toda noite estavam juntos, né? E eles iam os dois para o Mann. E ficavam lá direto. O papai participou direto, assim, vamos dizer, um pouco da consolidação do museu, né? E tentava participar, inclusive, dos rumos que o museu tomava, sempre podendo que ele pudesse colaborar, ele colaborava. Ele tinha, assim, um carinho, é como se fosse mesmo a segunda casa dele. E ele seguramente estaria, assim, como deve estar nas nuvens, né? Sorrindo para essa exposição no Mann.